Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Oi, eu sou a Amélia Araújo e nesse vídeo eu vou contar um pouco para vocês de como eu vim parar aqui e qual que é o meu porquê. Bem, qual que é o meu porquê? Acho que para eu falar sobre isso eu tenho que voltar lá na minha infância, no tempo que eu morava com os meus avós. E meus avós gostavam muito de assistir novela, né? E a gente assistia juntos. Só que uma coisa me chamava muita atenção, que eram as propagandas. Desde muito nova eu me percebo gostando de assistir propaganda, sabe? Me chamava a atenção as historinhas que eram umas breves historinhas, né? Que eram contadas ali. E assim, curiosamente, olhando para trás, eram os mesmos produtos que passavam constantemente nas propagandas que a minha mãe e a minha avó costumavam usar, né? Os meus familiares ali naquela época. Hoje eu percebo que existe uma grande relação entre uma história bem contada com os produtos mais vendidos, né? Que está no imaginário coletivo. E um fato curioso sobre a minha infância é que eu e minhas duas irmãs mais velhas, a gente meio que tinha uma disputa, sabe? Quando a gente era criança, porque assim, a gente sempre queria ler mais rápido, a gente sempre queria ser a primeira que terminasse o livro. Então, meio que éramos três, né, nessa disputa. Praticamente a gente era as ratas das bibliotecas da escola, da biblioteca da escola. Inclusive, coleção Vagalume, acho que basicamente todos os livros da coleção Vagalume que tinha na biblioteca a gente leu. Agatha Christie, aqueles livros não me lembro o nome do inspetor, né? O detetive que fazia a investigação dos crimes, os livros da Agatha Christie. Então, todos esses a gente leu todos. Então, praticamente toda semana a gente pegava um livro para ler. Então, cada um de nós pegava um livro, então a gente lia 3 livros por semana. Assim, por semana, quer dizer, pelo tempo que era determinado da biblioteca que você podia ficar com o livro. Não me lembro mais se era uma semana, se era 15 dias. Então, naquele tempo previsto, a gente sempre estava com 3 livros para ler. Só que uma das minhas irmãs não tinha jeito, ela sempre terminava primeiro que todas. Só que nosso desafio era terminar essa leitura antes dela, só que todas as vezes ela naquela época ela era uma criança introspectiva, então ela se concentrava muito em estudar. Ela sempre foi muito estudiosa, muito inteligente e a gente podia fazer o que quisesse, mas ela sempre terminava essa leitura antes de nós. Por que eu trago essa história em relação às minhas irmãs e especificamente sobre essa irmã? Porque ela foi a grande responsável pelo estímulo que a gente tinha para poder estudar, se empenhar na escola, ter boas notas, e também, através daquele desafio, a gente foi muito estimulada com a leitura, através dela, né, que a gente teve esse estímulo para a leitura, para estudar, e foi através dela também que a minha mente se abriu assim, em relação ao empreendedorismo como uma oportunidade para ajudar a resolver o problema das pessoas. Acho que basicamente essa é a função de quem empreende. E o empreendedorismo, ele começou a entrar na minha vida através dessa minha irmã, porque ela foi fazer faculdade, ela estava fazendo administração e ela trouxe um livro para casa
que desse livro ela teria que desenvolver um trabalho. O livro se chama O Segredo de Luísa, se eu não me engano, ou O Mistério de Luísa. Eu creio que é O Segredo de Luísa mesmo. E nesse livro é uma história de uma mulher, uma empreendedora que queria fundar uma empresa. No caso, ela queria fundar uma empresa de doce de goiaba, de goiabada, especificamente para goiabada cascão. E aquele livro, ela contava toda a trajetória dela para desenvolver aquela empresa, o plano de ação, o plano financeiro, o que ela desenvolveu até abrir a empresa. O autor, ele faz um mapeamento, que hoje eu falo o DNA do empreendedor, né? De características comportamentais de um empreendedor, que basicamente é uma pessoa obstinada, né? Tem um propósito de ajudar a melhorar a vida da sua família, gerando soluções para o mundo. Uma das características, assim, eu não me lembro tudo, porque tem muito tempo que eu li esse livro, mas uma característica que me chamou, que eu me lembro, é que nesse livro o autor descreve que geralmente o empreendedor da família é o filho mais velho. No meu caso, né, ali eu era a terceira e eu acho que ali eu pensei, então realmente isso não é para mim. Mas isso não quer dizer que seja uma característica obrigatória. Era uma das características que ele citava no livro. E eu creio que o meu primeiro contato com o empreendedorismo foi através desse livro. Mas não foi algo assim, eu pensei, isso é para mim. Não, eu tive aquele contato, ficou na minha cabeça, mas uma sementinha, mas não deu espaço para germinar. O livro do Segredo de Luísa, né, acho que foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo, que me deu um beijozinho assim, que talvez fosse esse o caminho para eu seguir. Passou-se o tempo, eu entrei na faculdade, na época eu resolvi fazer sistemas de informação, porque eu achava que fazendo sistemas de informação seria uma oportunidade para eu ganhar dinheiro. A minha intenção era ganhar bastante dinheiro através dos sistemas, né? Entrei na faculdade, veio meu primeiro emprego de carteira assinada, aí fiquei anos naquela empresa, né? Entrei como estagiária, fui contratada ali, aprendi muitas coisas, né? Foi um espaço que eu tive uma oportunidade muito grande, que me deu um espaço de aprendizado muito grande, né? E não era na área de sistemas, era mais administrativo. Só que foi passando o tempo, sabe quando você sente dentro de você uma certa inquietação, como se você precisasse algo mais, você buscasse algo mais? E naquele período confuso assim, da minha vida, eu não sabia direito para onde é que eu ia, né? Acho que eu me vejo como a prova viva daquele ditado que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E eu estava ali naquele limbo, não sabia para onde que eu ia, não sabia o que eu fazia, se eu continuava naquela empresa que eu estava, ou o que eu buscava, eu não conseguia enxergar alternativas. Encontrei isso passado anos, né, já da minha formatura, e encontrei um colega da faculdade que naquela época ele estava fazendo um trabalho de coach. E ele falando sobre o trabalho que ele estava fazendo, me perguntou se eu não me interessava. Até comentei com ele sobre esse momento que eu me sentia meio perdida na vida, sem saber para que lado que eu seguia. Ele me chamou para fazer um processo. E foi
naquele processo que a gente estava fazendo, que eu identifiquei que eu era meio apaixonada pelo marketing digital. Era tão engraçado que desde que eu comecei a me interessar por esse assunto, então eu estava sempre estudando alguma coisa a respeito. Ou era um podcast, vídeos, eu estava sempre envolvida nesse mundo, mas eu não conseguia me ver ali dentro. Mas com esse processo de coach que eu fiz com o Everton, eu chamei ele de Vertinho, né, meu amigo da faculdade, ficou claro para mim o caminho que eu queria seguir. Só que, ao mesmo tempo que ficou claro, não foi para mim um caminho plano. Eu passei por algumas situações, mas mesmo eu tendo aprendido tudo aquilo, eu não conseguia me ver ali. E eu saí daquela empresa, passado um tempo, eu fui desligada daquela empresa e entrei em uma nova empresa, que ali eu fui trabalhar com área comercial. E ali eu tive muito contato com vendedores, né, gerentes. Sempre fui muito observadora. E observando as dificuldades que eles traziam, né, a questão sobre abordar novos clientes, a pressão que existia sobre trazer novos clientes para a empresa, vendas, metas, o que faz que a empresa realmente precisa ter, né? Só que isso traz para o vendedor uma carga muito grande, uma pressão muito grande. E ali eu conseguia observar, já existia um método na minha cabeça que se aplicado, poderia trazer mais leveza, mais praticidade para aquele equipe. Tentei levar esse método, né, tem alguém cantando aqui. Tentei levar esse método para os meus superiores. Na época, não teve abrangência do que eu falava, porque parecia que eu estava falando de coisas muito utópicas. E ali, naquele movimento, tem que ser um resultado prático e rápido, né? Porque tem metas para cumprir, tem prazo de entrega, tem objetivos que devem ser alcançados muito rápidos. E esse é um trabalho que exige constância. Você foca seu objetivo, mas exige constância na aplicação. E eu percebo que também era uma visão muito nova, porque era uma empresa que já vinha de uma estratégia antiga, de uma forma de operar antigo. Talvez a palavra não seja bem antiga, mas que já existia uma forma determinada de operação. A minha visão, ela é mais voltada para o quê? O foco no cliente de forma neuroativa. Então, quanto mais eu conheço o meu cliente, mais eu consigo desenvolver uma estratégia que fala diretamente com as questões envolvidas na vida do cliente diária. E essa é uma abordagem nova. Não teve abrangência ali, mas passou-se o tempo, entrei num grupo de desenvolvimento pessoal, um grupo de mulheres, que a gente desenvolve um trabalho de encontros presenciais, onde a líder do nosso grupo ali trouxe uma ideia de trazermos como tema do nosso encontro empreendedorismo. Ela é reflexoterapeuta podal e ela me falou sobre as dificuldades que ela tinha em relação a estar nas redes sociais para divulgar o trabalho dela. Naquele momento, eu falei, olha, marketing digital é uma área que muito me interessa e assim, eu já venho estudando sobre isso há muito tempo
E assim, é uma área que sabe quando existe uma área que te chama atenção, que você pode dar todas as voltas possíveis, mas você anda e acaba voltando para o mesmo lugar? Então, assim é o marketing digital para mim. Assim, enquanto eu estava naquela empresa, o que me chamou muita atenção? Enquanto eu vi ali os vendedores, né, sofrendo cobrança da gerência por causa de meta, pelos prazos, entregas, né, que eles eram cobrados, cobrança de diretoria, muita pressão que eles viviam ali, né? Uma coisa me chamou a atenção. Muitas vezes o profissional, quando ele se identifica com uma área, ele vai atrás das informações, ele se forma, faz faculdade, faz universidade, faz a universidade, pega o seu diploma, especializações, enfim, tudo o que envolve a busca do conhecimento técnico sobre aquele assunto. Porém, quando ele vai para a ação, para a ativa, existe uma barreira que ele não aprende na faculdade, no seu curso técnico, enquanto ele está buscando aquele conhecimento técnico, que é como fazer com que o cliente saiba da existência daquele profissional e que tenha a solução para resolver um problema, né, das pessoas. E aí que começa aquela pressão, porque, querendo ou não, uma frase eu nem gosto de usar, mas é real para todo mundo. O boleto sempre vence, né? E entra o seu lado de querer oferecer o seu trabalho, de querer ser um bom profissional para resolver o problema, né? Ser visto como um profissional que consegue demonstrar a qualidade do seu trabalho, a qualidade do seu produto, a qualidade do seu serviço, um profissional que consegue demonstrar a qualidade do seu trabalho, ser um profissional reconhecido mesmo na sua área de atuação. Esse conhecimento, ele não é divulgado. Internamente, eu tinha um bloqueio, porque eu ficava pensando como é que eu sempre trabalhei com análise, sempre tive essa perspectiva, né, do backstage, como é que eu poderia ser um agente de mudança nessa área. Meditando sobre aquilo, eu tive um start, foi quando eu entendi que o profissional que está ali correndo para bater meta, né, alcançar os números propostos, ou o profissional que atende, né, seus pacientes, seus consultórios, o foco dele não está em entender e desenvolver estratégias. Não tem como, com tanta coisa acontecendo na vida do profissional, tanto conhecimento que ele precisa agregar, que ele precisa estar renovando, quando é que ele vai parar para desenvolver sozinho uma estratégia para vender, para atrair novos clientes, para divulgar, né, o seu trabalho? Em qual momento do dia, daquela correria diária, que vai ser possível para ele parar e desenvolver uma estratégia para atração de clientes? Porque o foco dele realmente não é esse. E como o meu foco ali é outro, era a análise, era entender procedimentos, entender o que funcionava, o que não funcionava, eu tive espaço mental para desenvolver um método. E por que funciona? Existe uma frase no marketing que diz: quem não é visto não é lembrado. E como funciona a internet hoje? É a avenida mais movimentada do mundo, vamos dizer assim, o shopping mais movimentado. Por que é importante posicionar o seu comércio ou o seu escritório naquele lugar mais movimentado? Que é onde passa mais gente. Então, com essa mesma lógica, por que é que você não traz esse seu know-how para a avenida mais movimentada do mundo hoje, que é a internet? Acontece que, na minha visão,
O universo digital funciona como se fosse um país estrangeiro. Quando você intenciona de ir para lá ou conhecer um novo país, você para entender como é que lá, como são as regras, como que ali funciona. E o universo digital também existem regras, porque ele é feito de pessoas e existe um certo funcionamento de como o ser humano funciona, é estudado, e cada vez mais as grandes empresas, elas se aprofundam nesse conhecimento para se tornar cada vez mais próximo do cliente e, consequentemente, vender mais. E como foi que eu vim parar aqui? Daquele nosso grupo de desenvolvimento pessoal, que foi que eu conheci a Jaque, que eu falei dela anteriormente. Naquela oportunidade ela falou que ela tinha uma grande dificuldade nessa área, que ela precisava muito de ajuda. E conversando com ela, inclusive no nosso grupo a gente faz um plano, né? Um plano para a vida, que é o que a gente chama de um sonho grande, e ali a gente vai mapeando objetivos para próximos, os primeiros objetivos a serem executados até você chegar lá. Na verdade é um plano de vida, né? E uma das ações que eu coloquei no meu plano de 2025 seria fazer um trabalho com a Jaque. Engraçado como a vida foi se movimentando e a gente realmente fez uma parceria em algum momento. E eu comecei a fazer uma assessoria com ela, né? Uma monitoria com ela, dando algumas sugestões, pincelando algumas coisas que ela poderia melhorar no posicionamento, na comunicação, para ela conseguisse chegar no público alvo dela. O resultado foi assim maravilhoso. Vou até deixar algumas mensagens que eu recebi. E foi por intermédio desse mesmo grupo, inclusive da Ana Jaqueline, que eu vim parar aqui, porque uma frase dela que existem mais Anes Jaqueline por aí, precisando de ajuda, precisando divulgar seu trabalho, precisando de atrair novos clientes, né? Conseguir levar a solução para as pessoas e através do seu trabalho também, né? O objetivo de todo mundo, claro, é melhorar seu financeiro, porque o que tá envolvido ali? É a sua casa, a sua moradia, a escola das crianças, os seus sonhos que você quer realizar. Então, incentivada por esse grupo e especialmente pela Ana Jaqueline, que foi a primeira pessoa que parou para ouvir minhas sugestões e realmente aplicou. Foi assim que eu vim parar aqui e a partir de agora é o que eu pretendo usar mais esse espaço para atingir mais pessoas que estão por aí muitas vezes sem saber o que fazer para fazer com que o seu trabalho chegue na pessoa certa, a pessoa que realmente está procurando, está precisando daquele trabalho. A mensagem chegue, a mensagem de cada uma das pessoas chegue até o objetivo para que ela consiga sair daquele loop de muitas vezes até estar usando rede social, fazendo algumas divulgações, mas não consegue o resultado esperado. E muitas vezes o cliente que esse profissional consegue é aquele cliente que não valoriza aquele trabalho. Muitas vezes o que ele quer mesmo, o que ele procura é preço baixo. E uma máxima que a gente conhece, que o cliente que vem por preço também vai por preço. Existe um caminho
para que você torne clientes em fãs do seu trabalho e da sua marca. Existe um método, existe uma forma, existem meios de comunicação que faz com que ative no cérebro do seu cliente a ação que você deseja. Só que isso é um método, é uma forma de se comunicar, de se posicionar, e espero poder ajudar vários profissionais como a Jaque, que está tendo um resultado extraordinário no consultório dela. Eu consiga ajudar outras pessoas a mudarem seus resultados e levar o seu trabalho através da internet. Enfim, espero que tenha ficado claro o meu porquê. Na verdade, se eu for descrever o meu porquê, se eu olhar ao longo da minha trajetória, existe aqui um chamado. Enfim, essa é uma percepção nova que eu até tive através do podcast da Jaqueline, que eu vi recentemente, que ela participou, né? Falou como ela teve um chamado que levou ela para a reflexologia. No meu caso, eu creio que divulgar esse método de vender sem vender é um chamado para mim, porque se eu olhar ao longo da minha trajetória, eu poderia estar envolvida em N coisas, mas uma hora ou outra eu estava também envolvida em formas sutis de vender. Basicamente, eu acho que para quem também, para quem tem dificuldade de vendas, para quem não gosta de vender, porque o método é baseado não em venda propriamente dita, mas em divulgação em massa. Inclusive, em um dos nossos encontros, nós tivemos uma situação que deixou muito claro para mim o quanto que é importante e necessário que um profissional esteja dando ciência e que ele tenha a solução para um problema de alguém que talvez está lá do outro lado e vivendo, sofrendo. Nos nossos encontros a gente tinha uma psicóloga e uma profissional que contou a experiência que ela teve quando ela precisou fazer terapia. Ali naquele momento ficou claro para a gente o quanto dar ciência sobre uma solução que você tem, divulgar o máximo, para o máximo de pessoas possível, você pode ajudar, aumentar o número de pessoas que você pode ajudar. Inclusive, a paciente falou que sofreu por muito tempo, porque ela tinha em si uma crença de que fazer tratamento psicológico é pra gente doida. E depois que ela passou pelo tratamento, pela terapia, ela conseguiu ver o quanto aquilo era importante e necessário e o quanto a vida dela melhorou, né? E ali nós tínhamos uma psicóloga de um lado, não era a psicóloga dela, né? Não, era só como um exemplo, e como aquela paciente se sentia agradecida por ter entrado em contato com aquele tipo de profissional que resolveu o problema dela. E ali eu ficava me perguntando quantas pessoas podem existir, como no caso daquela paciente, que tinha consigo aquela crença de que procurar um psicólogo, um psiquiatra era pra gente doida. E, por outro lado, se aquela profissional desenvolve essa consciência, essa forma de divulgação do seu trabalho, baseado no conhecimento do seu cliente, quanto mais pessoas vão se tornar conscientes, precisa daquele tipo de solução.
E é por esse ângulo que eu vejo o quanto é necessário, é importante que cada profissional desenvolva a sua forma de levar sua mensagem, divulgar a solução que a pessoa tem para oferecer para o cliente, porque pode ser que existe hoje muita gente procurando a solução que você já oferece, mas que não tem nem conhecimento que ela existe. Mas espero que tenha ficado claro o motivo desse canal, e assim, é um desejo formar uma comunidade de pessoas, de empreendedoras que são muito conscientes do valor que elas têm para o mundo, da solução que oferece. E qual que é o desejo principal? Criar uma comunidade de pessoas que têm um propósito, têm um chamado na vida. São pessoas, como que eu diria, pessoas de fibra, que não é um peso na vida. Eles têm propósito, eles têm motivos para voltar para casa, quer entregar um trabalho de excelência, se empenha todos os dias para se melhorar como profissional, como pessoa, mas que está ainda com dificuldade de expandir, né? De levar essa mensagem para mais pessoas. Porque no final das contas não adianta nada você ter uma solução, mas não consegue. Não consegue fazer com que essa mensagem chegue até alguém que está buscando essa solução. Tem até uma frase que eu gosto bastante, se eu não me engano, eu ouvi do Érico Rocha. Ele é o grande precursor do marketing digital no Brasil. Ele trouxe para o Brasil a fórmula de lançamento, o produto dele, e ele diz assim que se você tem um produto, um serviço, tem condições de resolver o problema de alguém, então torna-se uma obrigação vender, levar essa solução para o maior número de pessoas possível. E assim, espero que tenha ficado claro os meus motivos. Vou deixar o link abaixo aqui na descrição do vídeo, o link do livro, caso você se interesse, né, de se aprofundar nessa leitura. E se gostar, depois, ou se você conhece, deixa aqui abaixo a sua observação sobre esse livro. E por hoje é só. Muito obrigada!